Em debate, na Rádio Bandeirantes. 18 horas e 1 minuto, aqui Rádio Bandeirantes, FM 85,7 no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E o nosso convidado especial de hoje na entrevista do dia é Joilson de Jesus Demétrio Cardoso. Zagueiro Joilson da Ponte Preta, 32 anos, formado na base do Criciúma, estava no Água Santa e vem para a Ponte para a temporada 2024. Ô Joilson, aqui o Batista falando, um abraço para você, seja bem-vindo, muito obrigado por atender aí a nossa reportagem. Primeiramente, boa noite, é um prazer estar falando com vocês, muito obrigado pelo espaço. Ô Joilson, como que aconteceu essa negociação, né? Quem te procurou, como é que foi a sua vinda para Campinas? Bom, a Ponte Preta ficou interessado em mim, né, depois do Campeonato Paulista, né, foi uma situação muito rápida, né, eu não pensei duas vezes de estar vindo para esse grande clube do futebol brasileiro, e estou muito feliz, estou muito contente de estar vestindo a camisa da Ponte, né? Para mim é uma honra estar vestindo essa camisa aí, de quantos jogadores aí renomados vestiram essa camisa, e para mim é uma honra estar vestindo essa camisa. Você teve uma passagem bastante significativa pelo Oeste, uma outra passagem muito boa em 2020 pela Chapecoense. O time não só subiu, mas foi campeão da Série B. Então fala pra gente, qual foi o seu melhor momento da carreira até agora? Bom, meu melhor momento foi na Chapecoense, né? A gente conseguimos o objetivo, que era subir o time, né? E com isso a gente conseguiu também fazer alguns feitos, né? Que foi a zaga menos vazada aí, se não me engano, da história aí da Série B. A gente tomou apenas 5 gols no primeiro turno, né? Depois a gente também, graças a Deus, conseguimos sair campeão naquele ano que tinha bastante time. Foi um ano bem atípico, assim, né? De pandemia e tal, situação bem complicada. Mas graças a Deus a gente conseguiu aí um feito muito importante aí, que foi ser campeão, sagrar campeão daquele ano com a Chapecoense. Colocar o Carlos Henrique, o nosso comentarista do CH, na roda para fazer perguntas ao Joilson, ao vivo. É o nosso convidado de hoje, CH. Boa noite, Joilson. Seja bem-vindo a Campinas, que você tenha muito sucesso, boa sorte. E eu tenho duas perguntas. A primeira, você é destro, não é? Se eu não estou enganado, você tem 1,88 m, quase 1,90 m. Mas a primeira pergunta, até como esclarecimento para quem não te conhece, a gente te conhece, você é um zagueiro muito experiente, quais são as suas características? E apesar de destro, você só joga do lado direito ou também joga do lado esquerdo? Boa noite para você. Primeiramente, boa noite. Bom, eu sou destro, né? Tenho a preferência de jogar pelo lado direito, né? Às vezes, numa situação de jogo onde o zagueiro pelo lado esquerdo acaba se machucando, né? Normalmente tem zagueiro destro no banco de reserva, normalmente eu acabo fazendo pelo lado esquerdo, mas apenas nessa situação. Meu lado de preferência é o lado direito. E sou um zagueiro com muita garra, assim, muita vontade, né? O intuito de vencer. E espero aí estar fazendo um grande campeonato. Sei do peso que tem essa camisa da Ponte Preta, mas sei também das responsabilidades que tenho. Espero aí fazer um grande campeonato. Você citou aí na pergunta do Batista, e é verdade, o trabalho que você fez na Chape em 2020 foi muito bom. Tanto é que vocês foram campeões, e você citou também um fato muito relevante, principalmente porque você é zagueiro. A zaga naquela oportunidade da Chape foi a mais eficiente, a menos vazada no campeonato. Depois desse momento, você ficou na Chape, depois foi para o São Bernardo, passou pelo Novo Horizontino, Água Santa, e agora você está vindo para a Ponte Preta. Por que o número de jogos depois dessa campanha muito boa na Chape em 2020
diminuiu demais. Você teve algum problema de contusão, Joilson? Bom, o ano passado eu acabei sofrendo uma lesão séria, né, no joelho esquerdo, acabei rompendo o cruzado naquele jogo contra o São Paulo, nas quartas de final, né, a gente fazendo aquele feito histórico com o Água Santa, chegando na final. Infelizmente eu acabei rompendo o cruzado lá no Allianz Parque contra o São Paulo e aí você fica praticamente o ano inteiro, né, você, em recuperação e tal. Acabei ficando 8 meses, né, recuperação, praticamente o ano inteiro, e voltei no Paulistão esse ano, né, o Paulistão esse ano, e com isso você tem que pegar ritmo de jogo, né, acabei também tendo uma pequena lesão assim na posterior, que é uma coisa normal para quem volta de uma lesão de cruzado, mas graças a Deus consegui recuperar, consegui dar a volta por cima, e consegui terminar jogando o Paulistão, e então hoje estou bem, estou 100%, cabeça boa, com muita vontade. A gente que volta de uma cirurgia tão séria como essa, né, a gente espera, volta assim numa cabeça, numa pegada mesmo muito boa, né, porque a gente quer vencer, a gente quer dar a volta por cima, e eu estou muito feliz, mais feliz ainda de estar vestindo essa camisa, porque eu vou ser sincero, né, quando a gente volta dessa cirurgia, eu falei, pô, meu, conseguir assim voltar e voltar para Ponte Preta, pô, é uma honra, assim, é um prazer imenso. Então venho com muita vontade, né, muita pegada mesmo para mostrar minha cara e conseguir os objetivos do clube. O Joilson, o João Brigatti, que é o treinador da Ponte, vem utilizando, ou pelo menos usou no Campeonato Paulista, 3 zagueiros. A partir do jogo contra o Botafogo e até coincidentemente foi a recuperação. A Ponte fez uma campanha irregular até lá e de lá para cá, do jogo diante do Botafogo, com 3 zagueiros, ela fez uma campanha que colocou o time nas quartas de final, com exceção da partida contra o Santo André, que voltou a utilizar 2 zagueiros e acabou naquela ocasião, o time foi derrotado, perdeu pelo placar de 1-0. Não sabemos, né? Vocês têm feito aí os treinamentos, se o João Brigatti vai continuar com o esquema de 3 zagueiros, se ele vai utilizar 3 zagueiros na Série B do Campeonato Brasileiro. Acho até que sim, porque é um esquema que deu muito certo aí no Campeonato Paulista. O que você prefere? Jogar com 2 zagueiros ou com 3 zagueiros? Qual é a sua preferência? Bom, para mim não tenho muita dificuldade. Joguei bastante com 3 zagueiros na campanha do Água Santa, tanto esse ano, o ano passado também jogamos com 3 zagueiros. E para mim indiferente, tanto 2 quanto 3 zagueiros, para mim indiferente, né? O João Brigatti tem treinado nosso time, tem colocado a melhor formação, enfim, vamos aguardar aí para ver o que ele vai tomar a melhor posição para que a gente possa fazer o nosso melhor possível, né? Tanto com 2 zagueiros quanto com 3. Esperamos fazer uma boa campanha aí. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Também para fazer pergunta ao nosso convidado especial de hoje, zagueiro Joilson, ao vivo. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa noite. Um abraço, Batista, boa noite, um abraço a você, um abraço a todos os amigos da Bandeirantes do nosso Esporte em Debate e um abraço muito especial para o Joilson, cuja campanha a gente acompanha já há bastante tempo. É um zagueiro vigoroso, viril, de bom posicionamento, de boa condição no jogo aéreo, viril, mas não violento, isso é muito importante frisar. E a minha pergunta, Joilson, obrigado por estar nos atendendo, é a seguinte: só quem já passou por uma operação, por uma cirurgia de joelho, de cruzado, ligamento LCA, né? Ligamento cruzado anterior, às vezes com lesão de menisco também e outras coisas que aparecem, cartilagem, esse negócio todo, mas especialmente o LCA, sabe o quanto é doída a cirurgia e o quanto é demorada, trabalhosa e também sofrida a recuperação nesses 8 meses de fisioterapia. 6 a 8, mas até que o jogador volte a bater na bola, mais de 8 meses.
Eu já passei por isso, mesmo sem ser atleta profissional, me machuquei como peladeiro de fim de semana e posterguei o máximo possível e acabei tendo que fazer essa cirurgia em 1999. Claro que as técnicas hoje são muito mais modernas, muito mais evoluídas, mas a lesão é a mesma. Pergunto para você, com 32 anos, né, que é a sua idade hoje, você, depois da cirurgia, já voltou. Você acabou de dizer, tem que readquirir o ritmo de jogo, tem que readquirir o tempo de bola, tem que readquirir a confiança. Mas, sobretudo, aquela questão do trauma. E falar, pô, vou dividir. E é com esse joelho aqui que eu passei por tudo aquilo. Você se sente seguro, totalmente à vontade, depois da cirurgia, e é absolutamente normal que ela deixe alguns traumas em quem passa por ela? Como é que está a sua cabeça nesse sentido? Bom, primeiramente, boa noite, né? Uma pergunta muito feliz da tua parte. Também, eu costumo falar, né? A Ponte ainda passa por uma situação com o menino, não conheço o nome dele, mas está passando por isso, uma volta, né? De um LCA. Eu costumo falar que a recuperação da LCA você precisa ser bem focado, né? Precisa fazer tudo certinho. Se o rapaz manda você fazer 3 séries de 10, você faz 3 séries de 10. Às vezes você vai fazer um exercício que parece ser bobo, né, na sua cabeça, mas não é. Lá na frente você vai colher. Então, lá no Água Santa eu pude fazer tudo certinho, né? Ser focado, fazer direitinho, e graças a Deus eu voltei muito bem. E, e dando esse tempo, esse tempo que eu estava parado, o Água Santa ele estava parado, não tinha jogos, deu para mim treinar bastante, deu para mim adquirir a forma física, deu para mim ganhar confiança. E você ganha confiança jogando, você ganha confiança treinando. E graças a Deus deu tempo certinho, né? Eu fiz toda a recuperação no final do ano, fiz a pré-temporada no Água Santa, fiz os jogos, então assim, deu para tirar aquele medo, porque o medo ele é normal, né? Aquele bloqueio que você tem ele é normal no começo, mas só o tempo é que vai passando, você vai ficando tranquilo, você vai esquecendo e aí você vai embora, você tem uma vida tranquila, né? Hoje a medicina, graças a Deus, a medicina, nossa, mudou muito, né, da sua época para a época de hoje, mudou demais. Então, assim, o jogador, ele volta tranquilo, ele volta normal, claro, você fazendo a recuperação certinha, você colocando a cirurgia à frente de tudo, aí você vai dar certo. Graças a Deus eu fiz tranquilo, tô com a cabeça boa, com a cabeça tranquilo e feliz em estar aqui. E dizem também, né, você pode até confirmar isso, que mesmo com a parte clínica, isso depois de já resolvido o retorno do jogador aos campos, tem a parte psicológica, aquele medo de uma entrada de se lesionar novamente. No seu caso, houve necessidade de psicólogo, alguém para trabalhar a cabeça? Você teve esse tipo de problema ou não, hein, Joilson? Não, de forma alguma. Não, não, foi bem tranquilo, foi bem, como eu falei para você, né? É o treino. Você vai treinando, você vai perdendo medo, daqui a pouco fazendo um joguinho, um jogo curto, você vai fazendo uma dividida, você nem lembra da lesão. Até o pessoal pega e fala para mim assim, Jô, você vai mais devagar, calma. Você acaba esquecendo. Isso aí é bem tranquilo. Bem, sobre expectativa, vem aí a Série B do Campeonato Brasileiro. Você é experimentado, já foi campeão da divisão. E qual é, primeiro, a sua expectativa com o time da Ponte, através dos treinamentos que você já tem feito aí com o grupo? E também, qual é o segredo, se é que existe um segredo para fazer uma grande competição, hein, Joilson? Bom, a expectativa é muito boa, né? A Ponte Preta fez um bom Campeonato Paulista, né? Manteve bastante gente desse grupo do Campeonato Paulista e também contratou, né, algumas peças, né? Chegando aí para agregar, chegando para somar e para elevar o nível da Ponte Preta. Então eu vejo que a Ponte Preta está bem servida. Sobre a Série B, é um campeonato muito regular, que eu costumo falar quando chego e pregar isso, é regularidade. Não adianta a gente largar muito bem, né? Se aquela, nossa, amassar todo mundo e chegar lá no final e cair. Você tem que ser regular. E também eu costumo falar que o começo, né, é tudo, né, numa Série B.
a gente largando bem, a gente começando bem, né? Sendo regular, sendo uma equipe que toma poucos gols, consequentemente a gente vai ter oportunidade lá na frente de fazer o gol. Ô, Joilson, Então, foi. pode concluir, por favor. Não, era mais ou menos isso, ser regular. Legal. Eu já te vi jogando, marcando mais do lado esquerdo e também já te vi atuando muitas vezes do lado direito. Qual que é a sua preferência? É do lado direito. Do lado direito. E quando, se houver a necessidade, que a Ponte tem feito bastante experiências aí, né? 2 zagueiros, 3 zagueiros, como o Batista acabou de te perguntar. Você como um jogador destro, mas a gente conhece muito destro e se adapta magnificamente bem do lado esquerdo. Você, num sistema de 3 zagueiros, por exemplo, onde um joga mais centralizado e 2 mais abertos, um pouquinho mais abertos, um do lado direito, outro do lado esquerdo, até para fazer aquela meia água e liberar os laterais. Por isso que a gente gosta de dizer que é 3-5-2, quando joga com 3 zagueiros, porque os 2 laterais acabam flutuando um pouco mais acima e fechando ali um quinteto quando o time tem a bola, juntamente com os outros 3 do meio campo e normalmente 2 atacantes mais aprofundados, mais enfiados. Você, num possível aproveitamento no time da Ponte como titular, claro, e você tem tudo para conseguir essa condição por tudo aquilo que você já realizou no futebol e pela sua qualidade. Num 3-5-2, jogando com 3 zagueiros, você já falou que prefere o lado direito, mas se tiver alguém que não se adapta muito na do líbero, na sobra quando não tem a bola e saindo com ela quando tem a bola, você acha que se adapta bem? Já jogou assim, com um mais na direita, um mais na esquerda e você destro, mais centralizado? Como é que você vê esse contexto? Bom, como eu falei, né? Eu já fiz algumas vezes pelo lado esquerdo. São situações que no jogo, mas e também já aconteceu também de não ter zagueiro pela esquerda e o professor, tem como você ir lá pelo lado esquerdo. Eu não vejo problema, né? Se tiver oportunidade, obrigar, tipo, você tem como fazer do lado esquerdo. Vou procurar fazer também pelo lado esquerdo. A minha preferência é o lado direito, mas numa eventualidade, numa situação que precise, eu posso ajudar também na esquerda. Líbero, eu acredito que líbero é uma coisa já mais tranquila, né? Porque líbero ali você uma situação normal. Então, mas pelo lado esquerdo, né, não vejo problema. Se precisar de fazer pelo lado esquerdo, vou fazer, né, da melhor maneira possível, mas, né, deixando claro que meu lado é direito. Ô Joilson, só para a gente finalizar, quem que é o seu ídolo no futebol? Quem é o meu ídolo no futebol? Thiago Silva. Eu costumo falar que Thiago Silva. Eu costumo falar que não só dentro de campo, né, mas eu costumo ver também a pessoa fora de campo, o extra-campo da pessoa. E o Thiago Silva, para mim, é uma pessoa tanto dentro de campo como fora de campo, muito uma pessoa assim é o meu espelho, assim. Legal. Tem amizade com ele ou não? Não tenho. Já ouvi muitas coisas boas dele aí. Um cara família, um cara de respeito, assim, e um cara do bem. Você é de Osasco? Isso, sou de Osasco. Tem residência fixa lá? Não, minha mãe é de lá. Minha mãe é de lá, de Osasco. Residência fixa, eu e minha esposa, a gente escolheu não ter residência fixa no momento, né? Porque a gente tá lá, tá pra lá, tá pra cá, então eu falei assim, não vamos ter nada. Quando a gente parar de jogar, a gente escolhe algum lugar. Jogador de futebol é meio ciganão, né, Joilson? É mais ou menos isso. Tá lá, tá cá. A mala já fica mais ou menos pronta, né? A mala já fica mais ou menos pronta. Não, eu já tenho já tudo certinho, tudo pronto. Tem aqui até aqueles negócios em cima do carro. O pessoal, eu pego, o pessoal vê e fala, meu Deus, quem é esse doido aí carregando tanta tralha? Tem a necessaire lá com a escova de dente, essa já tá arrumadinha. Aí as roupas do dia a dia numa mala menor, as roupas que se usa de vez em quando numa malona. E isso, é bola mais ou pra menos frente. isso. E qualquer frete do mundo é casa, do moleque, não é isso? Né? Quantos e os moleques você brinquedos tem? do moleque tem que estar dentro do carro. Quantos você tem? Eu tenho um filho só, tem 4 anos. 4 anos, tá? Pequenininho ainda. Pequenininho. Já joga ou não? Olha, essa geração aí não gosta de jogar bola que nem a gente não, cara. Essa geração gosta de videogame.
Eu vou te falar pra você, velho, tá difícil. Se não tomar da mão do bichinho, ele fica jogando 24 horas por dia. Ah, velho, é verdade, é verdade. Gosta de videogame, gosta de um super-herói. Agora eu falo, filho, vamos brincar de bola com papai. Ah, não, papai, vou não. Não quer saber de bola, não. Joilson, muito obrigado pela sua participação. Muito sucesso aí. Tomara que seja uma jornada de muito sucesso na Série B com a camisa da Macaca, tal qual foi lá em 2020 com a Chapecoense. E no final do ano, quem sabe, né, comemorar o acesso e a Ponte retornando para a Série A do Campeonato Brasileiro com a sua participação. Grande abraço, muito obrigado, viu? Obrigado a todos pelo espaço. Deus abençoe vocês. Amém, Deus te abençoe também.